Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu mais escuto na internet são pessoas falando que as coisas ficaram ruins. Nesse caso, não só Dragon Ball, mas as obras fictícias no geral. No vídeo de hoje eu tô aqui para conversar um pouco sobre isso. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Sou só eu ou o mundo está ficando mais louco? Se você está na internet há muito tempo, uma das grandes reclamações que você provavelmente já escutou é que as coisas estão piorando. Nesse caso, eu me refiro especificamente a obras fictícias. Sobre Dragon Ball, por exemplo, eu já vi muita gente falando que Dragon Ball, com o passar do tempo, foi ficando ruim. E não só isso, mas muitas franquias famosas têm tido esse mesmo efeito. Às vezes eu me sinto como aquele meme do Megatron. Não! Impossível! Estão estragando tudo! Parece que a pior notícia sobre Dragon Ball ou qualquer franquia que eu gosto vai ser sempre a próxima. Mas lembrando que esse vídeo não é pra eu chegar e dizer que as coisas eram melhores antes e que hoje em dia é tudo ruim e que não tem esperança. É só um desabafo, digamos assim. Até porque nem todos os produtos atuais são ruins. Falando só de Dragon Ball, por exemplo, nós tivemos o filme do Broly, o final do Torneio do Poder, a saga Moro, enfim. Então ainda assim existem coisas boas. Só que é visível que a partir de um certo ponto as coisas começaram a decair. Muitas franquias começaram a simplesmente parecer um fast food, sabe? Onde você recebe um conteúdo esquecível só para acrescentar em números. E na grande maioria das vezes simplesmente desrespeitando os personagens. E sabe o pior disso? Isso acaba que muda a cabeça dos fãs atuais, o que faz com que seja cada vez mais difícil a gente ver os personagens que nós amamos, pois eles acabam virando paródias e para muita gente sempre foi assim. Por exemplo, o Homem-Aranha, o meu herói favorito. O cara antes era tratado como um exemplo de herói. E apesar de tudo, apesar de sofrer, as suas histórias não tinham esse tom negativo. Era sobre se levantar com a sua força de vontade, ele tinha isso. Aí hoje em dia, eles decidiram pegar isso e transformar ele em um saco de pancadas. E para passar a mensagem de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tentam fazer ele extremamente irresponsável. Irônico, não é? E o pior de tudo é ele ficar sendo tratado como esse adolescente que não sabe fazer nada, sendo que a fase do Aranha como adolescente é relativamente curta. Ou até mesmo falando sobre Star Wars, que é outra franquia que eu amo pra caramba. Eles simplesmente pegaram o símbolo de esperança da franquia e estragaram totalmente. Massacraram o meu garoto Luke Skywalker. E o pior de tudo é ver os participantes dessas obras indo lá e ficar falando abobrinha nas entrevistas, como se fossem verdades absolutas sobre as obras. But in my world, nerds are gay. Okay. I think that Star Wars is so gay already. Okay. I mean, have you seen the fits? More outward. I think it's canon that R2-D2 is a lesbian. Esses nordestinos filhos da p***! E isso também acontece muito com Dragon Ball, tá? Vamos pegar de exemplo a fala do Torishima sobre Dragon Ball não ensinar nada. Ou o próprio Akira Toriyama falando que os personagens simplesmente são pessoas estranhas e não pessoas boas. São coisas que fazem a gente, como fãs, olhar e pensar: não é possível que a minha obra esteja na mão dessas pessoas. E quando exatamente toda essa regressão começou? Bom, na minha opinião, o Prime, né? O auge dessas histórias estava lá para os anos 80. Inclusive é simplesmente quando o Dragon Ball começa, né? E isso durou porque durou por vários anos. Então nós fomos lá, tivemos a saga Freeza, Cell, Majin Buu, enfim. E o mesmo vale para outros produtos. Então os fãs de quadrinhos estavam comendo bem, os fãs de filme também. Em geral foi uma época boa. E é chegando nos anos 2000 que Dragon Ball finalmente teria o seu retorno. No caso, no OVA, o retorno de Goku e seus amigos. E posteriormente com o filme da Batalha dos Deuses. E não me levem a mal, são boas produções, mas aqui você já percebe uma pequena queda de qualidade. Não são exatamente produtos ruins, mas não dão a mesma sensação de assistir às sagas antigas. E antes que você comente que é por nostalgia ou sei lá o que, não. Até porque eu nasci nessa época e consumi o Super muito antes de ver o Zero ou o clássico. Mas falando sobre pontos objetivos de narrativa, acaba que é inferior. E muitas pessoas usam o argumento de que é tudo feito só pelo dinheiro. E de fato tem muitas franquias que parecem estar sendo ordenhadas até a última gota, sem exatamente necessidade de continuação. Você vê o remaster do remake, do reboot, do remaster de The Last of Us por aí. E eu não acho que isso se encaixa exatamente em Dragon Ball, pelo menos não nessa época. Por mais que posteriormente
primeiramente pareça que sim. Tipo, eles fazem o Daima, que é uma linha do tempo alternativa, e depois querem fazer o remake do Super para se conectar com o Daima e, consequentemente, um multiverso infinito. E acaba que para muita gente fica simplesmente essa impressão de que a criatividade morreu, porque as obras novas que temos ou são ruins, ou são continuações, ou são remakes, ou desrespeitam as antigas. E por que exatamente eles fazem isso, eu nem preciso responder. Olá, eu gosto de dinheiro. E não só isso, nessa mesma época dos anos 2000, outras obras também acabaram regredindo. O Homem-Aranha Ultimate, apesar de ser legal, acabou morrendo. E o Homem-Aranha principal teve um dia a mais. Simplesmente a história que marca o começo da regressão do personagem. E eu nem preciso dizer que Star Wars foi comprado pela Disney, né? E franquias que surgiram pelos anos 2000 também tiveram esse efeito. Por exemplo, Naruto. Eu nem preciso falar o quão podre o Boruto é. E isso também vai para desenhos animados ou jogos, tipo os Simpsons, onde simplesmente criaram um termo para isso baseado em um personagem da obra, que é você transformar o personagem em uma paródia de si mesmo. Só que afinal, de quem exatamente é a culpa disso? Quem que a gente vai apontar o dedo e xingar pelas nossas obras? E na minha simples, humilde e querida opinião, é a internet, não tem como. Você pode discordar de mim, falando que a internet é a razão de muitas bênçãos por aí. Muitas pessoas têm a oportunidade de mostrar suas obras para um mundo que não teriam caso não tivessem a internet. E muitas coisas boas foram produzidas usando ela. E de fato, eu não vou discordar de você nisso. Eu nem quero exatamente vilanizar a internet. Só que aquilo, né? Todo mundo tem oportunidade de postar suas obras e de mudar a obra dos outros. Até mesmo quem não gosta ou não se importa. E acaba que graças à internet fica muito mais fácil pular o caminho. Ou seja, você ir pelo caminho mais fácil e produzir qualquer coisa. E eu nem vou falar que isso não existia antigamente, porque existia. Só que a internet simplesmente facilitou e facilitou muito isso. Então qualquer um pode produzir e acaba que temos muito mais opções. Seja de animes, séries, filmes, enfim. Uma produção em massa começou a ser feita. E sabe o que significa produção em massa? Significa menos cuidado nos detalhes. Então, você quer produzir algo novo de Dragon Ball. Você vai precisar de grana e é isso. Só que diferentemente de antigamente, que se você fizesse algo ruim as pessoas iriam reclamar, hoje em dia as pessoas defendem muito obras ruins. E eu não tenho problema com as pessoas expressarem as suas opiniões, mas muitas delas não querem que você expresse a sua. Então você pode achar um filme ruim, só não pode falar que ele é ruim na internet, porque senão você estaria automaticamente desvalorizando o autor. Percebem como simplesmente vira uma bola de neve gigantesca, onde você vira simplesmente refém das obras, e as companhias não poderiam se importar menos com os personagens. E o próprio Goku vira um personagem totalmente diferente só pra vender boneco, porque seria mais fácil de se comunicar com as crianças. Então o que importa aqui não é você agradar o público, o que importa é simplesmente e exclusivamente Dinheiro! Mas como eu disse, eu não quero que esse vídeo seja só reclamando. E eu creio sim que as coisas podem melhorar. Na verdade, creio que já estão melhorando. A Era Sombria foi de 2018 até 2023 mais ou menos. E temos sim muitas coisas boas saindo. De Dragon Ball nem tanto porque a franquia tá extremamente parada, né? Mas eu ainda assim acredito num futuro bom. E recentemente tiveram várias obras que me agradaram nesse mar de fezes. Por exemplo, o filme do Chainsaw Man, que eu só não vi várias vezes no cinema porque saiu de cartaz. Ou Deadpool e Wolverine, que é simplesmente uma experiência incrível, o próprio filme dos 3 Homens-Aranhas, ou o próprio Homem-Aranha no Aranha-Verso, e o Mandaloriano na sua primeira e segunda temporadas, que foram incríveis e respeitaram os personagens. Então sim, eu acredito num futuro melhor, não só para obras num geral, mas até mesmo para Dragon Ball. A gente só tem que torcer para que a pessoa certa fique no controle. E eu sei que esse vídeo parece não ter um tema específico, mas é que foi mais um desabafo mesmo, sabe? Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar passando por um momento difícil e isso fez com que você tomasse decisões ruins, o suficiente para que você pense que não tem mais valor e que não tem mais razão para continuar e que essa jornada não faz mais sentido. Mas eu quero que você saiba que não precisa ser assim, que mesmo que as coisas pareçam estar desmoronando e piorando, você ainda tem uma escolha. E essa escolha, meu amigo, é Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus. Porque
porque ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypark, é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!